Irmãos, antes de lermos a porção da palavra do Senhor, com sua graça estaremos considerando agora à noite, tenho um pedido de oração para fazer aos irmãos. Que ontem, pela manhã, faleceu o pai do pastor Edinaldo. O pastor Edinaldo é pastor na igreja em Coraci, faz parte do nosso presbitério. Ontem pela manhã, recebemos a notícia do falecimento de seu pai, que foi sepultado ontem à tarde. O pai do pastor Edinaldo era crente, então está com o Senhor nosso Deus. Encontraremos no dia em que Cristo retornar, e aqueles que aqui ficam entristecidos e com saudade. Então eu peço que os irmãos orem pelo pastor Edinaldo e pelos seus familiares, para que o Senhor conforte, console nesse momento de luto. Convido os irmãos a ficarem em pé e vamos ler os versos imediatamente seguintes aos versos lidos pelo presbítero Jonas. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao verso 18. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao 18, diz assim a palavra inspirada do Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar, irmãos, pedir a bênção de Deus sobre a exposição da palavra. Pai amado, Deus bendito, estamos na tua presença, Senhor. Presença que traz consolo ao nosso coração. Presença maravilhosa, real, de Deus triuno. Te louvamos, Deus Pai. Te louvamos, Deus Filho. Te louvamos, Deus Espírito Santo. E com o nosso coração, Senhor, cheio de alegria, de gratidão pela vida eterna que o Senhor nos tem dado, pelo perdão dos nossos pecados, uma vez que o Senhor tem operado por meio do Teu Espírito Santo, mediante a Tua palavra, que é vida. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa dádiva. E nesse momento de culto, confessamos os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos que em nós não há dignidade própria, que se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, nós seríamos fuzilados, Senhor, na Tua presença, porque ainda pecamos, Senhor. Mas graças te damos por Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito, nosso Salvador bendito, que abriu um novo caminho para nós, e podemos adentrar a Tua presença, Senhor, por meio deste novo caminho. Te suplicamos, Senhor, neste momento de pregação da Tua palavra, que o Senhor abençoe, que haja
prosperidade, Senhor, no momento da pregação da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor use este vaso de barro, Senhor, para a glória do Teu nome. Para que a Tua igreja seja edificada, para que perdidos sejam alcançados, Senhor, por Ti. Que haja salvação esta noite. Que a Tua palavra que santifica venha purificar, Senhor, a vida desses irmãos e irmãs. Que o Senhor lhes dê graça também na responsabilidade que eles têm de atentar para o ensino da Tua palavra. Conduz, Senhor, a vida deles. Aplica esta porção tão maravilhosa da Tua palavra ao coração de cada irmão aqui. Abençoa todos, Senhor, presentes, desde o mais novinho até o mais idoso. Que todos nós, Senhor, saiamos daqui mais confiantes, mais confortados, mais alegres, Senhor, em permanecer, em fazermos parte do Teu povo, da Tua igreja. Abençoa os enfermos da igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que não podem estar conosco, os novos papais, as novas mamães dos seus filhinhos. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Consola, Senhor, aqueles que estão enlutados. Apresentamos a vida do pastor Edinaldo. Que o Senhor o abençoe nesse momento, conforte, de graça, Senhor, para que sempre venha a lembrar da Tua misericórdia, da promessa que o Senhor tem de ressurreição eterna para o seu Pai, a quem o Senhor chamou para a sua presença. Abençoa todos os seus familiares, Senhor, nesse momento de luto. Dá graça a eles. E continua conosco, Senhor, aqui. Em nome de Cristo, nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, algumas vezes nas nossas vidas nós expressamos a nossa tristeza com choro. Acabei de mencionar o fato do falecimento do pai do pastor Edinaldo. E há vários momentos da vida como esse de luto em que precisamos, de fato, externar a nossa tristeza com choro. Hoje pela manhã, falando sobre oração, fiz menção a essa realidade, dizendo que não há nenhum problema em nós expressarmos os nossos sofrimentos a Deus, e às vezes até chorando. Não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, faz até bem. Erram aqueles que não querem chorar, ou que querem tomar um remédio para não chorar, porque o luto faz parte da nossa trajetória cristã. O choro é a realidade de Maria Madalena, do texto que nós temos agora à noite para considerar, irmãos. Nós interrompemos a exposição do livro de João há um mês, mais ou menos, que tivemos a recepção de novos membros, 2 domingos, onde estive pregando em Colossenses, capítulo 3. Depois houve a reunião do presbitério, o pastor Paulo esteve pregando com seus irmãos, e domingo passado, o pastor Paulo também pregou, enquanto eu estive na igreja do Conjunto Maguari. O pastor Paulo Miguel está viajando para os Estados Unidos, foi ver as suas netinhas, recém-nascidas, e então eu fui até o Conjunto Maguari para pregar ali, por isso não estive aqui com os irmãos. Agora vamos retornar à exposição do Evangelho de João. Estamos no final do Evangelho, especificamente no momento em que Cristo é ressurreto. O presbítero Jonas leu os 10 primeiros versos, que nós consideramos da última vez que eu estive pregando aqui, onde disse para os irmãos que nos 10 primeiros versos nós temos o comprovante da nossa dívida paga, uma vez que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Cristo quis, naquela ocasião, logo após a sua ressurreição, que Pedro e João fossem ao templo, como os irmãos leram aqui, fossem até o túmulo, e encontrassem ali o túmulo vazio. Foi o tema, inclusive, dos 10 primeiros versos que nós consideramos na última vez o túmulo vazio. E agora, caminhando para o final, rumo ao final do Evangelho, aqui João nos traz, no capítulo 20, parte do último capítulo, metade do capítulo seguinte, as aparições do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios,
no capítulo 15 da sua primeira epístola, escrita mais ou menos depois de 50 anos da ressurreição de Cristo, Paulo diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma vez só. Além de ter aparecido a Tiago também. E Jesus apareceu ainda a Paulo, depois ele menciona ali. Então, Cristo passou ainda 40 dias depois da sua ressurreição. E certamente ele apareceu muito mais vezes do que a Bíblia nos apresenta. Como disse, Paulo menciona uma aparição a mais de 500 pessoas, uma aparição a Tiago, uma aparição a ele mesmo, que é o apóstolo Paulo. João nos traz aqui 4 aparições. A primeira, que nós estamos considerando a Maria Madalena. E nos versos seguintes, nós veremos a aparição aos apóstolos em 3 ocasiões distintas. Se Deus permitir, ainda veremos essas aparições. Os evangelistas trazem também aparições diferentes. Em Lucas, por exemplo, nós encontramos uma aparição de Cristo aos discípulos quando estavam caminhando para Emaús, onde Cristo apareceu ali. Então, João nos traz aqui 4 aparições e é acerca dessas aparições que nós vamos estar considerando aqui nos próximos domingos, se Deus permitir, até que chegaremos ao final do Evangelho, onde veremos ainda o objetivo do Evangelho, final do capítulo 20, o testemunho de João, a conclusão do Evangelho, final do capítulo 21, e ali, no meio do capítulo 21, um diálogo bastante emocionante, travado por Jesus, a pessoa de Pedro. Mas, irmãos, vamos considerar então a primeira aparição de Jesus aqui no Evangelho, narrado no Evangelho de João, e a aparição a Maria Madalena, dos versos que eu li, do verso 11 até o verso 18. Eu quero considerar sobre o tema Vi o Senhor. Aqui João, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz os 2 diálogos. O primeiro diálogo, quando Maria conversa com os anjos, e ela vê 2 anjos, do verso 11 até o verso 13, e depois o diálogo que ela tem com o próprio Jesus ressurreto, do verso 14 até o verso 18. Então veja, o texto nos diz que Maria, entretanto, por que entretanto? Porque os irmãos acabaram de ler os 10 primeiros versos. Havia ido ao túmulo Pedro e João, avisados por Maria Madalena. E o final desse primeiro parágrafo que nós consideramos, no verso 10 nós lemos que voltaram os discípulos outra vez para casa. Então eles voltaram para casa, eles tinham que voltar às suas atividades, Pedro e João. Entretanto, porém, Maria permanecia junto à entrada do túmulo. E diz o texto que ela chorava. Maria permanece no túmulo, irmãos, ou à entrada do túmulo, e chora porque ela amava muito o seu Senhor. Não que Pedro e João não amassem o Senhor, mas eles tinham que voltar às suas atividades. E Maria Madalena, sabemos que é Maria Madalena, porque o verso 18 diz, agora o verso 11 nos traga só Maria, o verso 18 diz que é Maria Madalena. Maria Madalena ama o seu Senhor, e ela chora por causa do seu Senhor. Ela está ali triste, bastante triste, porque Jesus, para ela, ainda está morto. Ela não tinha olhado para o túmulo, como Pedro e João. Ela não tinha visto o túmulo vazio. Mas ela pensa que Cristo está morto. Talvez Maria pense que tivessem roubado o corpo de Cristo. Mas ela tem em mente ainda o fato de que o seu Senhor ainda está morto. Maria Madalena amava ao Senhor porque ela tinha sido perdoada por Cristo. Não apenas perdoada, mas ela tinha experimentado na sua própria vida a libertação verdadeira que só Cristo pode dar. Marcos, no capítulo 16, que diz que Cristo havia expulsado de Maria Madalena 7 demônios. Alguns dizem que Maria Madalena era prostituta. A verdade é que Maria Madalena era escrava de Satanás.
Nela havia 7 demônios que a escravizavam. E ela tinha se deparado com Cristo. E Cristo havia libertado aquela alma escravizada e acorrentada pelos poderes das trevas. Aquele que outrora tinha uma vida escravizada por Satanás e que era instrumento na mão do diabo e que vivia segundo o curso do mundo, segundo as suas próprias concupiscências, os seus desejos carnais, e que um dia encontra Cristo, esse valoriza o Cristo. Até porque não há possibilidade de encontrar a Cristo e ser a mesma pessoa. Todos aqueles que encontram verdadeiramente a Cristo têm a sua vida transformada, têm a sua vida liberta, têm a sua vida comprada por Cristo, por meio da sua obra, por meio do seu nascimento, por meio da sua paixão, do seu sofrimento, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Como nós estamos vendo aqui, eu vou mostrar alguns versículos depois para os irmãos. O fato é que Maria estava chorando e João nos diz que enquanto ela chorava, ela abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco. Vestidura branca, ela expressa exatamente a santidade do Senhor. Nós encontramos em Apocalipse os servos do Senhor com vestiduras brancas. As vestiduras são salpicadas com sangue, sangue do cordeiro, mas elas são brancas. Elas são alvas, elas são limpas. Por quê? Porque aqueles que servem a Deus, eles também, quando Cristo retornar, implementar o seu reino, na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, então esses terão vestimentas brancas como os anjos que vivem na presença de Deus de forma constante. De João que eles estavam sentados, exatamente onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira, outro aos pés. E claro que aqui, irmãos, Deus está dando privilégio a Maria de ser a primeira a contemplar as maravilhas do Senhor ressurreto. É Maria quem tem o privilégio de conversar com esses 2 anjos. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela, confusa, obviamente, responde: porque levaram meu Senhor. E eu não sei nem onde puseram. Ela está aqui aflita. E João nos adianta aqui a figura. E João diz que, tendo dito isto, voltou-se para trás. Ela está triste, ela está cabisbaixa, ela não, talvez o texto não nos diz, mas ela não tem o discernimento de que são anjos. E ela nem sabe, ela está chorando, porque ela não sabe que Jesus está ali. Né? Se ela tivesse visto Jesus, ou o corpo de Jesus morto, ela já estaria um pouco confortada. Ela não sabe que Jesus está ali, e pior, quer dizer, pior força de expressão, melhor, né? E ela não sabe que Jesus está ali vivo, ao lado dela. E ela olha para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Não sabemos que ela não reconheceu. Alguns dizem que talvez porque era cedo de manhã, ainda um pouco escuro, ela não conseguiu ver Jesus. Outros dizem que ela está chorando, e por estar chorando, quando a gente chora, o olho fica embaçado, a vista fica embaçada. Talvez ela não tenha reconhecido a Cristo. Ou ainda, que ela não conheceu a Cristo porque a última imagem que ela tinha de Cristo na mente era um Cristo dilacerado. Era um Cristo humilhado. Era um Cristo com a coroa de espinhos na cabeça, com as costas, com as marcas das chicotadas. Ela tinha em mente o Cristo perfurado ao lado. Então era uma imagem horrível. Era uma imagem sofredora mesmo. Só que agora não. A quem ela vê um homem são. Um homem muito bem visto, eu penso. É tanto que Jesus pergunta a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, a mesma resposta que deu aos anjos. Ela pensava que ele era o jardineiro. Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, eu o levarei. Veja o amor de Maria, ela quer o corpo do seu Senhor. Ela quer cuidar
do corpo de Cristo. Mas ela quer cuidar de um corpo morto. Ela quer cuidar de um corpo dilacerado, humilhado. Alguns pregadores, estudiosos, comentaristas, eles criticam Maria. Eu tenho dificuldade de criticar alguns personagens bíblicos, porque se nós nos identificarmos com eles, nós vamos ver que nós somos muito mais frágeis que eles. Pelo menos eu penso que eu sou muito mais frágil do que ela, do que qualquer outro discípulo, do que qualquer outro pecador aqui. Ela está confusa, ela ainda não conhece a verdade que nós conhecemos, revelada pelo apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, eu fiz referência a esse capítulo no início do sermão. Estou dizendo, Maria vê a Cristo, pensa que é um jardineiro, falei, por algumas razões, eu penso talvez por essa razão, pela razão de que o seu corpo agora é um corpo são. Quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita, irmãos, sujo de sangue, penso eu. Ele não ressuscita com as marcas da coroa de espinhos. Eu não imagino assim. Imagino que Cristo ressuscita com o seu corpo são. Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo está falando exatamente da doutrina da ressurreição, motivando os irmãos de Corinto, na verdade está ensinando os irmãos de Corinto contra uma heresia que estava ocorrendo na igreja de Corinto, uma das muitas heresias que havia na igreja de Corinto, de que a ressurreição era balela, que era mentira. Os irmãos lembram um texto, Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, enfim. E Paulo diz, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é corruptível, isso deve ser transformado por aquilo que é incorruptível. Eis que vos digo um mistério, diz Paulo. Ele fala da vinda do Senhor Jesus. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando a ressurreição ocorre, ela ocorre na realidade de que a incorruptibilidade vence a corruptibilidade. O que é corruptível, o que se decompõe, ressurge numa forma que não irá se decompor. Porque é necessário, Paulo diz, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o ferrão? A palavra aqui dá a ideia de um ferrão, como um golpe fatal, como um golpe letal, tira a vida. Paulo está dizendo, onde está? A nova tradução na linguagem de hoje diz, onde está o seu poder de ferir? Morte. E aí Paulo diz, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, Paulo diz, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque eu li esse texto. Cristo ressuscita não num corpo corruptível. Ele ressuscita já como o homem ressurreto. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar pelo poder do próprio Deus, pelo Espírito Santo que lhe deu vida. Voltando a João 20. Então ela não reconhece a Cristo. Ele pergunta a ela, ela diz, olha, onde o Senhor colocou? Porque eu quero cuidar do corpo do Senhor. E aí no verso 16, Jesus chama pelo nome dela e diz, Maria. E então ela reconhece a voz do Senhor. Ela reconhece porque Jesus, numa outra ocasião, disse, quando estava discutindo com os fariseus, que queriam posar de pastores do rebanho de Israel, Jesus disse, vocês não são os pastores, eu sou o pastor. Eu sou aquele que entra pela porta e vai pelo rebanho e cuida do rebanho. Porque eu tenho um rebanho, eu tenho ovelhas e a ovelha verdadeira ouve a minha voz e ela reconhece a minha voz. A ovelha verdadeira conhece a voz do seu pastor. E Jesus chama Maria
e ela volta-se para Cristo e lhe diz em hebraico Raboni, que é um termo para o mestre mais elevado dentro da escola hebraica. É o mestre dos mestres. E ela diz Raboni. E aí, nesse momento, irmãos, à luz do que nós temos no verso 17, Maria se agarra a Cristo. Porque o termo aqui, quando Jesus diz no verso 17, não me detenhas, tem exatamente esse sentido. Pode ser compreendido não me toque, mas também tem o sentido de se agarrar, se abraçar ou segurar de forma forte. Os irmãos lembram que Maria aqui está triste porque ela quer o seu Senhor com ela. Todo crente quer estar na presença de Cristo. E Maria segura Cristo. Por que ela segura Cristo? Porque ela ainda não entende que é necessário que Cristo vá ao Pai. Nem os discípulos entendiam isso. Passaram 3 anos convivendo com Cristo. Cristo várias vezes disse, olha, eu vou para Jerusalém, eu tenho que morrer, porque é necessário que a semente caia ao chão. Para que haja vida, para que a planta nasça, é necessário que a semente seja colocada. Eu tenho que ir a Jerusalém, eu tenho que morrer, e eu vou ressuscitar no 3º dia. E nem os discípulos, irmão, entendiam isso. Não que eles fossem incrédulos, mas confusos na sua limitação humana, não entendiam isso. E Maria não entende isso também. Maria Madalena quer Cristo, segura em Cristo, quer deter a Cristo. Quando Cristo diz, não me detenhas, Maria. Porque ainda não subi para meu Pai. Eu ainda não fui para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aqui alguns pontos importantes, irmãos. Primeiro, já mencionei que ela reconhece a Cristo como seu mestre. Ela sabe que esse agora, que antes ela pensava que era o jardineiro, é o próprio Cristo. Maria tenta deter a Cristo, segurando, agarrando. Ele a impede e a motiva para que vá até os seus irmãos. Mas o ponto mais importante é que Jesus precisa subir ao Pai. Só que o que é interessante ainda aqui é que Cristo diz assim, olha, eu vou para meu Pai, eu subo para meu Pai e Pai de vocês. O meu Deus e o Deus de vocês. O que para um judeu era quase que uma blasfêmia. Eles não ousavam chamar a Deus de Pai, como Jesus chamava Abba, Papai. O judeu não ousava dizer isso. Mas Cristo ressuscita, e ao ressuscitar, conversando com Maria Madalena, ele diz, olha, e ele disse, vá falar com os meus irmãos. O que significa que os crentes em Cristo, eles são legítimos filhos de Deus. Eles têm o direito que Cristo tem. Um relacionamento real com Deus. Jesus tinha orado assim no capítulo 17, não me lembro? Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, como tu és comigo. Que eles sejam um comigo. Que eles sejam um contigo. Um povo só. Então eles têm direito, os crentes em Cristo, como Maria Madalena, como João, como Pedro, como o incrédulo Tomé, que depois vai... Mas esses têm direitos a um relacionamento, eles são adotados na família de Deus, eles são filhos de Deus, verdadeiros. Então eles têm direito a uma herança, que é a herança de Cristo. O que está acontecendo, irmão? Cristo se humilhou, segunda pessoa da Trindade Santa, encarnou, veio a este mundo. Ele se deparou com o nível mais baixo da sociedade, com as pessoas mais pobres. Quando Cristo encarnou, ele não desceu passando dos ricos e ficou na classe média da sociedade, não. Ele foi para a classe mais baixa da sociedade. Ele foi para os pobres. João, em alguns momentos, nós vemos que Cristo alimentou uma multidão.
Uma multidão que tinha 5 pães e 2 peixinhos só. Nem dinheiro eles tinham para sair para comprar. Ele estava no meio dos pobres, dos mais pobres da sociedade. Jesus andou no meio dos coxos, no meio dos aleijados, no meio dos surdos, no meio das prostitutas. Por isso que os fariseus não amavam a Cristo. Por isso que a classe alta do judaísmo não amou a Cristo, não aceitou a Cristo. Porque Cristo não dava atenção para eles. Cristo dava atenção para os mais baixos da sociedade. Inclusive os apóstolos não são os melhores da sociedade. Eles são os mais intelectuais da sociedade. E Cristo encarnou, se humilhou ao nível mais baixo, a ponto de ir para uma cruz, como um maldito. Só que agora, ele ressurge. E ele vem agora, nessa ressurreição, trazer, de fato, a realidade espiritual para esse grupo baixo que crê nele. Direito a um relacionamento com Deus, eu dizia, direito à vida eterna, à herança eterna, uma vida para sempre com o Senhor, com todas as riquezas que o Senhor dará àqueles que creem nele, quando ele implementar o seu reino neste mundo. É disso que fala o autor aos Hebreus, capítulo 2, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, veja só, aqui ele cita um salmo. Aqui ele cita o Salmo 22, que é um salmo que fala diretamente do Messias. E diz, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus, capítulo 2, verso que eu estou lendo, verso 11, especificamente, é o cumprimento do Salmo 22, que fala de Cristo, dizendo que Cristo não teve vergonha de chamar aqueles que foram aperfeiçoados, que foram santificados, de chamá-los de irmãos. Por isso nós somos irmãos de Cristo. Cristo é nosso Senhor, Cristo é nosso Salvador, Cristo é Deus verdadeiro, é a segunda pessoa da Trindade Santa. Mas no que diz respeito à filiação para com Deus, o seu Pai, Cristo é o nosso irmão mais velho. Porque nós somos irmãos de Cristo. Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, ele cita o Salmo 22, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Nisto consiste a salvação, irmãos, que temos em Cristo. Vivermos em plena comunhão com Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus que precisa ir para o Pai, porque ele vai preparar lugar. Foi isso que ele disse no verso 14, ainda quando os discípulos estavam perturbados. Jesus tinha dito a eles, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Cristo ressuscita, irmãos, ele traz com ele toda essa realidade espiritual para os crentes. Diz assim, vocês agora são meus irmãos. Vocês agora têm direito, o mesmo direito que eu tenho, porque eu conquistei para vocês esse direito. Quando Cristo é morto, e o credo dos apóstolos ensina isso, diz que ele foi ao Hades, foi ao inferno, ele experimentou o abandono total de Deus, ele pagou o preço da nossa dívida, e quando ele ressuscita, ele traz toda a garantia para aqueles que creem nele, inclusive o chama de irmãos. Veja como Cristo revela aos seus seguidores uma progressão de um relacionamento
progressivo. No capítulo 15, no verso 14 e 15, Jesus tinha dito aos discípulos: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, de servo, de escravo, passa para uma relação de amigo, e de amigo progride para uma relação de papai e filhinho. Então, antes éramos servos, depois passamos amigos, e agora somos filhos legítimos. Como eu dizia, com todo direito à salvação eterna. Como filhos de Deus, os discípulos de Jesus, esses, Maria Madalena, você, eu e todo crente, nós temos a mesma herança que Cristo, a vida eterna. Pedro também nos fala dessa realidade quando ele escreve a sua primeira epístola. Logo no início da carta, ele, depois de saudar os irmãos ali do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia Bitínia, ele explode uma doxologia, num louvor a Deus. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, 1 de Pedro 1:3, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Veja, irmão. Pedro diz que Deus seja louvado, porque Ele, misericordiosamente, nos regenerou, nos dando uma viva esperança, porque Maria Madalena, os discípulos ainda estão ali confusos, olhando para este mundo e querendo cuidar do seu Senhor. E Maria queria que ficasse aqui, porque ela pensa ainda que é necessário que ela mantenha um relacionamento com Cristo, como ela vinha mantendo nesse mundo aqui, mas é necessário progredir. E Pedro diz, Ele nos regenerou, então nos deu uma nova vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, por intermédio, pela instrumentalidade da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, diz Pedro, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí Pedro está escrevendo a irmãos. A carta de Pedro também é escrita, se não me engano, na segunda metade do primeiro século da nossa era. Diferente de Maria Madalena e dos discípulos, como nós, os receptores da carta de Pedro não viram Cristo. E aí ele diz no verso 9, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Vejam, a maravilha da realidade a qual Cristo nos coloca por meio da sua ressurreição. E é bom para os mais novos, para aqueles que fizeram a profissão de fé há um mês, menos de um mês, ou quase um mês, entendam sempre que a Escritura se complementa. Quando você lê as epístolas, elas não são nada mais do que a progressão da revelação dos evangelhos, que são, por sua vez, a revelação ou a progressão da revelação do Antigo Testamento. Mas vejam como a realidade a qual Pedro se refere no início da sua primeira epístola é exatamente o fundamento exatamente nesse ponto que nós estamos estudando em João capítulo 20. Foi por meio da ressurreição de Cristo. Por isso a teologia, ela organiza tudo para a gente. Quando Cristo ressurge, à luz de Pedro, à luz de outros textos, obviamente, Cristo traz a herança, Cristo traz o direito, Cristo traz a vida, Cristo traz uma esperança que não se resume a este mundo aqui. Por isso que Paulo disse, ora, é necessário
que o corpo corruptível seja substituído por um corpo incorruptível. Porque a nossa esperança não está aqui. Cristo ressurge, não apenas, ainda digo, para nós passarmos as lições. Cristo ressurge não apenas para nos dar uma esperança escatológica, apenas uma esperança futura. Ele não ressurge dos mortos apenas para que nós agora cruzemos os braços e pensemos assim, tá bom, então vamos esperar Jesus voltar. Não. Ele ressurge e diz assim, vá, Maria, e avise aos meus irmãos, porque eu tenho que ir para o meu Pai e Pai de vocês. Eu tenho que ir para o meu Deus e Deus de vocês. Louvado seja o Senhor. Glória seja dada a Deus por essa dádiva, por essa maravilha que foi dada por Deus em Cristo a nós, os crentes. Como Pedro disse, ainda que vocês estejam passando por aflições, ainda que vocês estejam experimentando tribulações e tristezas, mas saibam disso, que Deus tem que ser louvado, porque Ele trouxe herança que não mancha, herança que não murcha, uma viva esperança, uma herança eterna, uma vida eterna. E como eu dizia, vida eterna que tem o início hoje, agora, no nosso dia a dia, quando nós nos relacionamos com o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Por isso que lá na oração que Jesus ensina, ele começa dizendo, quando Jesus diz, Senhor, ensine-nos a orar. Vocês vão orar assim, Pai nosso, que está no céu. Pai nosso, é assim que vocês vão orar. Porque o meu Pai é Pai de vocês também. Isso Jesus, é essa a realidade que Jesus se refere a Maria Madalena. Vai, diz a meus irmãos, que eu tenho que subir, eu tenho que concluir a obra. Por quê? Eu já tinha dito, porque ele tem que enviar o Espírito. A relação agora que Cristo manterá com os seus seguidores não será mais a relação daqueles 3 anos de ministério terreno. Mas será uma relação real, sem dúvida, mas agora com a pessoa do Espírito Santo, que será enviada na narrativa, que já foi enviado, que nós temos em nosso coração. Então, quando nós oramos, nós estamos com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. E por aí vai a caminhada cristã. Lições para nós, irmãos. Primeira lição, óbvia, aqui, é que Jesus está vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não seguimos um Deus que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem boca, mas não fala. Não. Nós servimos a um Deus vivo, cujos braços não estão encolhidos, para que não possam nos abençoar, cujos ouvidos não são surdos, para que não possam ouvir a nossa aflição, a nossa angústia, as nossas petições, mas é um Deus vivo, real, que ressuscitou. Então não cabe mais, não criticando Maria, mas apenas usando aqui o recurso que nós temos, que é a revelação bíblica, em João 20, não mais como Maria querendo cuidar de um corpo morto, porque agora nós estamos num relacionamento com um Deus vivo. E não precisamos mais de nenhum recurso. Não precisamos mais matar a saudade olhando para algo. Porque o Deus vivo habita no meio da sua igreja, habita no coração do crente, habita por meio do seu Espírito Santo. É esse Deus que nós servimos. Segunda lição, consequência dessa. O nosso relacionamento com Deus é vivo e verdadeiro. Mesmo nas tristezas, mesmo nas angústias, mesmo nas tribulações, mesmo com as lágrimas que embaçam os nossos olhos muitas vezes. Nosso relacionamento com Deus é vivo, é um relacionamento verdadeiro. É um relacionamento de papai e filho. Quem nunca enxugou as lágrimas de um filho? Eu gosto muito do texto de Apocalipse. Diz que naquele dia Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Como o papai faz quando o filhinho está chorando, né? Vai e tira a lágrima do seu olho. É assim que Deus vai fazer. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo sofreu o que nós deveríamos sofrer eternamente. Mas Ele nos dá
esse relacionamento real, vivo e verdadeiro, mesmo nas tristezas. Por quê? Porque nós temos um Pai. E é um Pai amoroso, não é um Pai mau. É um Pai amoroso. E quando vê o seu filho chorando, vai cuidar do seu filho. Os irmãos perceberam que Jesus não diz para Maria assim, não chore, Maria. Não é isso que ele diz. Ele diz, por que você está chorando? Essa é a pergunta dele. Ele não repreende Maria. Por que você está chorando? O que você está procurando? Essa foi a pergunta. De um pai amoroso, de um pai condescendente. Esse é o relacionamento que nós mantemos com Deus vivo e verdadeiro, nosso Pai. Terceira lição, temos vida eterna. Então, Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque Ele é a primícia, Ele é o primeiro. Ele é o primeiro fruto, Ele é a primeira colheita. Ele ressuscitou, então nós ressuscitaremos também com Ele. Essa é a esperança que nós temos. Pelo menos se nós morrermos, né? Eu tenho quase certeza que todos nós vamos morrer. Quem dera, como diz o pastor Armando, que Jesus voltasse essa madrugada. Né? Então, aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar, esses não experimentarão a morte, serão transformados. Mas parte-se do princípio geral de que todos nós morreremos, mas nós ressuscitaremos também. Quarta lição, Jesus nos chama pelo nome. Ele disse Maria. Maria conheceu a voz do seu Senhor e do seu Mestre. Quando eu digo que ele chamou Maria, que ele nos chama pelo nome, eu quero dizer que a salvação é pessoal, irmão. A salvação é particular. A salvação é minha. Não entenda como soberba, não. Mas é sua. A salvação é sua. Aquele que crê em Cristo recebe de Deus a salvação eterna. Aquele que confia toda a sua vida a Cristo recebe de Deus a herança que não murcha. A herança que não é comida por traças. Recebe vida eterna, recebe relacionamento com Deus. E essa salvação é pessoal. A salvação é particular. Então, antes de você estar preocupado se mamãe vai ser salva, se vovó vai ser salva, se tio vai ser salvo, se meu vizinho vai ser salvo, pense, eu sou salvo em Cristo. Eu creio em Cristo, eu tenho recebido o Espírito Santo tem me santificado, eu tenho crido na Escritura. Se sim, você é irmão de Jesus. Você tem os mesmos direitos que Cristo tem. E uma última lição ainda. Porque no verso 18, João disse que então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor. E contava que ele dissera estas coisas. Então a última lição para nós é, falemos de Jesus. Falemos acerca do nosso Cristo que ressuscitou. Quando Pedro, nós lemos lá a 1 de Pedro, quando ele disse, mesmo não vendo, vocês o amam. Ele estava falando, ver, literalmente, nós não vemos. Mas pela fé, nós vemos o Cristo. E que Deus nos dê graça e ousadia e coragem e intrepidez para dizer àqueles que estão próximos de nós, eu vi o Senhor. Agora, para dizer isso, tem que ter uma vida transformada, né? Porque senão, o nosso parente vai dizer, o quê? Tu viste Jesus? Foi? O que aconteceu com a tua vida? A mesma coisa do passado. Eu vi o Senhor. Ele expulsou 7 demônios de mim. Como Maria Madalena podia dizer. Claro que ela não foi evangelizar os discípulos, mas estou aplicando aqui a uma evangelização. Ela foi apenas informar, olha, eu vi o Senhor ressurreto. Mas aplicando para nós, sejamos motivados a dizer, eu vi o Senhor. Deus é meu Pai. Jesus é meu irmão. Eu tenho herança. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Nós louvarmos o nosso Deus. Depois vamos orar, pedir a bênção.